Cartão vermelho. É hora de expulsar. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto porque quem está muito familiarizado com o mundo esportivo, principalmente no futebol, você sabe que o árbitro, quando ele aplica o cartão vermelho para um jogador que fez uma falta violenta ou uma agressão a outro jogador da outra equipe, ele interpreta aquilo como um ato violento e expulsa aquele jogador. E ele tem que sair do campo. Então, às vezes também, na igreja, é preciso um cartão vermelho para expulsar o malfeitor. Ou seja, para expulsar aquele que fez uma falta gravíssima dentro da igreja. Porque quando isso acontece, é necessário sim expulsar de dentro da igreja o malfeitor, com razão, usando simbolicamente um cartão vermelho. Isso é necessário, porque no corpo de Cristo não pode existir faltas da parte de ninguém. E quem comete uma falta que, como é que eu posso dizer, causa um mal para a igreja, essa pessoa tem que ser expulsa do meio da igreja. É o que está escrito. Então, eu vou ler aqui esse texto que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 ao 20. Vamos ver aqui, ó. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Não é na página mesmo. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, essa é a primeira. Não, peraí. Acho que eu anotei errado aqui o texto. É segunda epístola de Paulo aos Coríntios, versículo... Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 12 e 13. É isso. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 12 e 13. Está escrito assim, ó. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor, que no caso aqui era o filho de um homem, ou melhor, era o filho de alguém. Não, era o filho de um... Não, era um filho que estava possuindo a mulher do seu próprio pai. Esse era o malfeitor que estava fazendo isso dentro da igreja. Então, ele merecia levar um cartão vermelho, porque ele estava contaminando a igreja. E se você ler o texto todo do capítulo 5, você vai ver essa situação. Então, para esse homem, Paulo escreveu que a igreja de Corinto tinha que expulsar ele do meio deles. É necessário isso acontecer. Então, quando alguém, hoje, no século XXI, pratica algo errado, algo inconveniente, pratica um mal terrível que pode agravar a situação da igreja, é preciso expulsar essa pessoa do meio da igreja. Esse texto aqui fala
sobre essa questão, para não deixar dúvida em ninguém de que é isso que deve ser feito. Então, cabe a cada um de nós agirmos assim, pessoal. Não podemos deixar o malfeitor fazer coisas que possam prejudicar a igreja e ficarmos passivos, fazermos vistas grossas, passarmos pano para isso. Não, é preciso usar um cartão vermelho para expulsar essa pessoa. Porque a igreja não pode ser cúmplice desse mal, participar, ser conivente com isso, consentir com isso em tempo algum. É preciso tomar uma atitude séria e definitiva, expulsando o malfeitor do meio da igreja, para que a igreja não fique contaminada pelo erro de uma pessoa. Porque o erro de uma pessoa pode estragar a igreja inteira. Era isso que estava acontecendo ali na igreja de Corinto, quando isso acontecia. Enquanto isso acontecia. Então, Paulo falou claramente: expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. É isso que tem que ser feito. Agora eu vou ler aqui um outro texto, que também está... um outro texto que está na terceira epístola de João. Terceira epístola de João, versículos 9 e 10. Então, está escrito assim, ó. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então, Diótrefes aqui estava gostando de exercer a primazia na igreja, coisa que nenhum homem pode fazer, nem você, nem eu, nem ninguém. O único que pode exercer primazia na igreja é o próprio Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Porque a igreja, ele edificou a sua igreja sobre ele mesmo. Então, nós somos edificados na pedra angular que é Cristo Jesus. Ele exerce primazia sobre a minha... Ele exerce primazia sobre a sua e a minha vida também. É verdade. Então, esse homem aqui, Diótrefes, gostava de exercer a primazia na igreja. E expulsava pessoas da igreja. Então, ele se achava o tal. Ele exercia autoridade com essa questão de gostar de exercer a primazia, ele gostava de exercer autoridade. E expulsava pessoas da igreja, dava um cartão vermelho para essas pessoas. Ele diz aqui, ó, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Então, ele está expulsando pessoas aqui da igreja porque ele não queria que os irmãos acolhessem algumas pessoas ali. E aqueles que queriam receber essas pessoas, ele expulsava da igreja. Ele não tinha o direito de expulsar essas pessoas em tempo algum. Ele não podia exercer a primazia dessa forma em tempo algum. Isso é errado. Hoje, por aí nas denominações, os pastores, bispos e apóstolos exercem a primazia. E eles expulsam da igreja muitas pessoas. Existem muitos casos de pessoas que foram expulsas da igreja porque não concordavam com aquilo que o pastor fazia. Ou melhor, não concordavam com aquilo que o pastor fazia de errado. Que era claramente errado. Dava para perceber isso, dava para notar. Então, quando esses homens
bateram de frente com aquele que exercia a primazia ali dentro daquele templo construído por humanas, que hoje são as denominações, ele os expulsava da igreja, porque ali ele exercia a primazia. E isso se aplica hoje aos pastores, bispos e apóstolos. Então, sempre que isso acontece, seguindo o mau exemplo de Diótrefes, muitas pessoas são expulsas da igreja. Então, pessoal, essa questão de expulsar da igreja, ela pode acontecer sim. Como aconteceu na igreja de Corinto, o texto que eu li aqui. Então, cabe a cada um de nós agora pensarmos a respeito disso, porque isso é uma questão séria demais. E eu quis trazer esse assunto aqui exatamente para esclarecer essa questão. Porque tanto você como eu devemos ser esclarecidos sobre isso, devemos estar conscientizados sobre isso, para que assim possamos proceder. Quando for necessário mesmo, é preciso expulsar alguém. Porque muitas das vezes o malfeitor fica ali e ele prejudica a igreja. Então a igreja não pode ficar satisfeita ou ensoberbecida, como aconteceu na igreja de Corinto, que Paulo até falou lá no texto: não é boa a vossa jactância. Então, a nossa jactância hoje não pode ser boa também. Jactância não pode ser boa em tempo algum. Nesse sentido, não. Então, nós devemos entender isso hoje. Então, eu espero que essa mensagem você possa refletir sobre ela, você possa analisar o texto todo para você entender essa questão. E com essa compreensão, eu espero que essa compreensão possa te ajudar a entender isso como deve ser entendido. Porque igreja do Senhor Jesus é coisa séria. É para pessoas que têm o procedimento certo. Então, a igreja tem que ter um padrão de retidão de forma irrepreensível, sem mácula, sem dolo algum, sem defeito, sem mancha, sem ruga, sem nada que possa ser algo que deva ser expulso. Então a igreja não pode ter práticas erradas em tempo algum. Então eu espero que essa mensagem possa ser útil para as pessoas hoje, para que as pessoas entendam isso. Porque esse é um assunto sério. Então é isso que eu queria falar hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.